Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Conforme prometido, eu estava lá na outra rede social com a irmã e terminamos de fazer a live lá com diversos louvores, onde estávamos fazendo diversos testes lá, e agora eu estou aqui na rede social vizinha, glórias a Deus, para dar continuidade, mas dessa vez com a mensagem da palavra de Deus, ainda aqui nessa rede social, dando continuidade, e nessa daqui iniciando agora em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. E antes de eu iniciar a mensagem, eu vou deixar um recado aí para vocês. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja ali verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. Não se iluda com falácia, entendeu? Vá para a igreja. Se você perceber que ali o pastor está pregando a verdade, como a Bíblia diz, falando que tem céu e inferno, que Jesus salve, que o diabo quer levar a pessoa para o inferno, se ele estiver ensinando assim, desse jeito, fique aí, ele está ensinando a verdade. Agora, se ele estiver prometendo céu para todo mundo, meus amigos e minhas amigas, começa a ficar com o pé meio atrás, que nem Deus prometeu o céu para todo mundo. O céu é só para quem se arrependeu dos seus pecados. Sem arrependimento, não tem como chegar no céu. Mas no inferno, tem sempre vaga para mais um. Você entendeu? Então, por isso, fique ligado, porque Deus, Ele quer salvar você e a sua família. As pessoas já estão começando a entrar aqui agora na live. Glórias a Deus. Fiquem na paz de Jesus, vocês que estão comigo nessa live. E que o Senhor Jesus possa esclarecer a todos vocês através da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos meditar naquilo que está escrito? Olha só, gente, a quantidade de gente que já está entrando. Deixa o teu joinha aí. Compartilhe se puder. Se quiser colocar qualquer comentário aí, pode colocar. Eu não tenho medo de comentário não. Se quiser escrever o que quiser escrever, ó. Se quiser me esculhambar no comentário, eu também não tô nem aí. Entendeu? Me perguntaram assim, irmão, você tem bastante seguidor, né? Eu falei, tenho sim. Eu tenho mais perseguidor na rede social do que seguidor. Pelos comentários eu vejo, glórias a Deus. Mas eu não me preocupo com isso não. Estou preocupado em chegar no céu e fazer a minha parte. Enquanto eu estiver nessa vida, fazer a minha parte. E dizer para você, procure uma igreja mais próxima da sua casa e aceite a Jesus. Ó. Cada vez mais está aumentando a quantidade de gente que já está assistindo aqui. Ó. Meu Deus do céu. Vamos lá então. Vamos meditar na palavra de Deus. É isso aqui, irmão, que é o alimento da alma. É isso aqui que alimenta a sua alma. Às vezes você está deprimido, oprimido, está com desejo de depressão, desejo de querer se suicidar, desejo de sumir, ir embora, abandonar tudo. É falta disso aqui, ó. A palavra de Deus. Você entendeu? Jesus tinha 12 discípulos. Todos os discípulos tinham falha, mas só um era o traidor. Tudo dele era topar tudo por dinheiro. Para você ver que no final ele vai e vende Jesus. Só que ele se lasca com isso. Quando ele vende Jesus e peca contra o Filho de Deus, o demônio entra nele. Aí o problema é esse. Por isso que a pessoa está deprimido, oprimido, porque pecou contra Deus, contra a palavra de Deus, irmão. Quem vai tomar posse vai ser o demônio. Então arrependa-se dos seus pecados para que esse demônio vá para longe de você. Que às vezes as coisas estão acontecendo na sua vida, entendeu? Porque você deu lugar ao diabo. E o que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Por isso que eu sempre oriento aqui. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. Ou vá em uma de nossas igrejas. Glórias a Deus. Vá em uma de nossas igrejas. Irmão congrega onde? Numa igreja aqui perto. Glórias a Deus. Vá lá ouvir a palavra de Deus. Lá a gente prega a Bíblia. A gente não fica de conversa fiada não. Conversa fiada é o diabo que gosta. E como diz o meu amigo pastor Anselmo,
Conversa fiada matou carambola. Não sei nem o que significa isso, mas toda vez que alguém conversa fiada, ele manda isso. Entendeu? Então, meus irmãos, glórias a Deus. Se você quiser partilhar, compartilhar, convidar pessoas para assistir a live, deixa Deus te usar, que você também vai ser um canal na evangelização. Existe muita gente, irmão, que tem medo de live, tem medo de gravação. Tem até alguns lugares aí que a pessoa está até no extremo. Não grava aqui não, não filma aqui não. Aí se você for ver legal, sabe o que é isso? É porque deve estar com a amante na rua, deve estar fazendo coisa errada e tem medo de alguém ver. Aí a filmagem vai pegar, olha lá, viu? Olha lá. Olha lá, viu? Aquele lá ainda fala que é da igreja. Eu não tenho medo de nada disso, irmão. Aonde eu prego, eu canto, qualquer lugar que eu estiver, a pessoa quiser tirar foto comigo, quiser filmar, pode filmar. Ainda faça assim ainda, pro capeta ficar curioso. Você entendeu? A gente tem que ter medo de nada não, irmão. Se morreu porque chegou a hora. Ninguém morre antes da hora, não. Tá? Isso tá no livro de Eclesiastes, isso. Entendeu? Tá no livro de Eclesiastes. Vamos à meditação da palavra de Deus? Como diz aquela nossa amiga lá da internet, eu gosto muito de ouvir ela falar que ela dá uma porretada maneira. Atinge legal quem está enquadrado. Ela falou, o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. E quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu vou caquinho de demônio para tudo quanto é lugar. Eu vou caquinho dentro da janela, meu Deus do céu. Mas vai acontecer aqui a mesma coisa, irmão. O Senhor acabou de me dar aqui agora uma espada, um chicote e uma marreta. E vai voar caquinho de demônio para tudo, vai quebrar até o chifre do cão aqui agora, irmão. O capeta vai ficar com o chifre quebrado dos dois lados. Vamos à mensagem? Da palavra de Deus? Vamos lá então. Vamos meditar. Abra sua Bíblia aí comigo aí. Para alimentar a sua alma aqui, ó. Se você estiver ouvindo um pastor aqui na live, na internet, na sua igreja, na rua, no seu trabalho, que fica prometendo o céu para você, mesmo você estando em pecado, meu irmão, pode sair fora. Isso aí não é pastor verdadeiro, isso aí é pastor falso. Que o pastor verdadeiro mostra a raiz do mal. O que é a raiz do mal? Bebedeira, cigarro, prostituição, fofocalhada do inferno, demônio, feitiçaria, isso tudo é raiz do mal. Isso tá na Bíblia. Se você estiver praticando essas coisas que eu acabei de falar, pode ter certeza que o inferno já está garantido para você. E nem fazer muita força não. Entendeu? Você bebeu só um golinho só um golinho, irmão, só um golinho, já vou pro inferno, com certeza, só num golinho. O inferno já está te esperando para você ir lá pro caldeirão. Vamos lá então. Ó, Marcos, tô na Bíblia, ó. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante diz assim, ó. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus expulsarão demônios. Falarão novas línguas. E se pegarem nas serpentes, e pegarão as serpentes e beberem algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Viu aí? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, se você quer verdadeiramente ir para o céu, você tem que aceitar a Jesus e abandonar todos os pecados que eu vou detalhar aqui agora. Você vai ter que abandonar a abominação, o incesto, a zoofilia, abominação, incesto, zoofilia, imoralidade, bebedeira, idolatria, feitiçaria,
tudo que vai indo contrário à palavra de Deus, você tem que abandonar. Porque senão pode se cumprir na tua vida o que está em Romanos. E o Senhor largou com as suas paixões infames. Deus não quer te largar, Ele quer que você se conserte para poder morar no céu. Você entendeu? Pode colocar aí, irmão, seus comentários aí, fica à vontade, deixa Deus te usar. Se preocupa não, que eu não vou te criticar e também não vou dar teu nome não. Entendeu? Teve um que colocou ali, então eu estou... Não se preocupe não. Você não está ferrado, conforme você escreveu aí. É só você se arrepender agora, parar de praticar todo tipo de pecado que você está praticando. E aí sim, você vai ter direito ao reino dos céus. Deixa eu só me ajeitar aqui, irmão, que eu gosto de estar na moralidade. Esse negócio da pessoa querer mostrar tudo, essa pessoa está errado, está endemoniada, tem que aceitar Jesus de novo. Entendeu? Querer mostrar... Eu vou falar, hein? Eu cheguei para um certo obreiro que estava com a blusa aberta até aqui embaixo, aparecendo aqui e aqui. Você veio para poder ganhar as almas ou para ganhar as varoas para ti? Não gostou não. Ainda falou ainda assim, ainda meu pastor liberou. Liberou, ele vai para o inferno e você vai também. Que o princípio da moralidade tem que estar em nós. A única coisa que nós temos que mostrar é Jesus para a salvação de todos. É a mesma coisa as irmãs. Irmã quer vir com a blusa aberta até aqui embaixo, mostrando o lado de cá e o lado de cá. Se converter, minha amiga. No altar ainda. Você não tem marido em casa não para poder te apreciar? Tá querendo que as pessoas te apreciem também? Aí tem que trazer uma irmã dessa da vida que prega descendo o porrete. Igual tem aqui, o pessoal fica reclamando dela. Não, essas irmãs estão falando todinho, direitinho, conforme Deus quer. Mas vamos lá então. O primeiro versículo que nós lemos diz assim: E disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a intimação de Deus para os seus pregadores. Pregar o evangelho. O que você anda pregando? O que você anda anunciando? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, você precisa fazer a vontade de Deus. Cuidado com o evangelho da facilidade. Aonde, então, se preocupa não, Deus só quer o coração. Cuidado. Olhando a Bíblia Sagrada, só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Em pecado, você não vai chegar no céu, não. Você vai chegar no inferno. No céu, tu não vai chegar, não. E não é eu que digo. E não adianta também você ficar com esse mimimi. Ele está me julgando. Quem é ele para me julgar? Aonde é que eu estou te julgando? Citei teu nome? Citei teu nome aqui, falei teu nome? Só apenas estou falando o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Os abomináveis, os imorais, os incestuosos, os zoofilistas vão queimar no fogo do inferno. E tem mais gente que vai para o inferno. Ó. Os feiticeiros, os idólatras, os beberrão e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Isso tudo está na Bíblia. A minha rede social é para isso, é para falar a verdade. Você acha que eu vou vir aqui para a rede social perder tempo? Prefiro cancelar tudo. Recentemente, agora tem pouco tempo, encontrei com um amigo que é pregador também do Evangelho. E ele, irmão, cancelei minhas redes sociais, não dá mais não quero mais isso para minha vida não. Eu falei, por que, varão? O que está acontecendo? Não dá não, isso aí não chega a lugar nenhum. Eu falei, chega, varão, chega sim, chega no céu. Imagine quantas pessoas você vai ganhar para Jesus nas redes sociais. Varão, mas me criticam muito. As pessoas, em vez de me ajudar, ficam me criticando. Falei, mas é assim mesmo, meu amigo. Se criticaram Jesus, chamaram Jesus de demônio, você acha que não vão nos perseguir? O próprio Jesus deu exemplo disso, dizendo
Se perseguir o Filho do Homem, vão perseguir vocês também. Hoje a gente está aqui, irmão. Amanhã nós podemos estar do outro lado da vida. E nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Qual é a ordenança? É o que eu acabei de ler. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora tem mais. Ninguém vai escapar. Uma certa vez uma pessoa falou assim para mim. Uma certa vez. Você é pastor falso. O teu ministério é falso. Eu falei, é mesmo? É? Aí eu falei assim, então prova a minha falsidade, então. Prova que o meu cargo, eu sou falso, que eu sou pastor falso. Prova que o meu ministério é falso. Fez um rodeio, não provou nada. Aí eu falei assim, agora eu vou provar que você é um ser humano falso. Que você é um ser humano mentiroso. Aí eu quero ver você provar. Aí eu falei assim, quando você nasceu, a tua mãe te deu cachaça ou te deu leite? O que tem a ver uma coisa com outra? Eu falei, você não provou que eu sou pastor falso. Agora eu estou provando que você é um ser humano falso. Hein? Responde aí. Tua mãe te deu leite ou te deu cachaça? Eu falei, te deu leite. Então, se a tua mãe te deu leite, por que agora você está bebendo cachaça? Aí, o que você tem a ver com a minha vida? Eu, não, estou provando. Você não provou a minha falsidade. Estou provando a tua. Eu falei, mas eu gosto de beber. Eu falei, é mesmo? É? Cientificamente, a Bíblia proíbe a pessoa beber. Você está bebendo. Agora, cientificamente, sabe o que a cachaça vai fazer contigo? Vai te dar uma cirrose. Já começa aí. Então você vive uma vida falsa. Que você é um ser humano que bebe sabendo que a bebida é proibida por Deus, é alertada pelos cientistas e o resultado final é uma cirrose. E se você não abandonar essas coisas, ainda vai morrer, ainda vai para o inferno ainda. Segundo, quando você nasceu, a tua mãe te deu os alimentos corretos depois do seu nascimento para você crescer e ter saúde, ou colocou um charuto na tua boca ou um cigarro para você fumar? Ah, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Você falou que eu sou falso, não provou. E eu estou provando que você é um ser humano falso. Agora para correr, irmão, para poder ser mais rápido. Quando você nasceu, eu falei assim para essa pessoa, você nasceu se prostituindo? Ou você, quando você nasceu, a tua mãe te tratou com todo carinho e amor, tua mãe e teu pai, e falou assim para você, prepara-te para o teu futuro, para o teu esposo ou para a tua esposa. Foi isso ou não foi? E por que agora você está se prostituindo, saindo com um, saindo com o outro, saindo com um, saindo com o outro, e achando isso normal? Uma certa vez um rapaz chegou para mim e falou assim, irmão, vocês crentes são muito ignorantes. Eu falei, por quê? Sabe por causa de que vocês crentes são ignorantes? Porque eu sou homem. Eu tenho um instinto conquistador. Por isso que as mulheres dão em cima de mim. Eu falei, é mesmo? A tua mulher sabe que você está fazendo isso? Aí não, né, irmão? Você quer destruir meu casamento. Então, irmão, não é instinto de conquistador, não. Não é mesmo? Sabe o que é? É um demônio que está na tua vida. Ah, você tem como provar isso? Tem. Osés capítulo 5, versículo 4. O espírito da prostituição está nele, está em você, e não vem para o Senhor para se converter. Aí ele, ó, ficou com raiva de mim, parou de falar comigo. Aí vamos continuando. Você não provou que eu sou um pastor falso, mas eu vou provar de novo que você é um ser humano falso e mentiroso. Vive uma vida que Deus não te deu. Quando você nasceu batendo burugudu? Ou você foi crescendo e a tua mãe falando contigo? Se ela não é cristã, ela fala, meu filho ou minha filha. O que você quiser escolher ser, o evangélico, o macumbeiro, o feiticeiro, isso aí é contigo mesmo. Eu não vou te induzir a sua escolha. Aí você escolhe ser feiticeiro sabendo que a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Então você é um ser humano mentiroso. Vive uma vida que o meu Deus, o meu Jesus não te deu. Acabou a pessoa ali, irmão. Acabou. Aí para finalizar, ainda falei assim, tem mais. Que aqui ainda quanto mais que você, mais sobre você que você é um ser humano mentiroso, a Bíblia fala, você não deveria ser idólatra, você não deveria estar na bebedeira, você não deveria fumar, você fuma, você não deveria estar prostituindo, você não deveria usar droga, você está usando droga.
Então, o mentiroso aqui, e o falso, e o que não é verdadeiro, é você que está na minha frente, não sou eu. Que eu estou exercendo o meu cargo dentro daquilo que Deus determinou para mim fazer. E você não provou nada sobre nada da minha falsidade. Fica inventando aí, ó, procurando coisa a meu respeito para poder tentar me denigrir, para tirar a esperança da salvação daqueles que se converteram através de mim. Só que, para sua infelicidade, as pessoas estão vendo que você está mentindo e que você está indo para o inferno e está querendo levar essas pessoas junto. Eu não. Eu estou me esforçando, pregando, testemunhando para ajudar essas pessoas a ir para o reino dos céus e viver uma vida de paz. Agora, vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui na Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você vai? Você está condenado ou você está salvo? Não é eu que digo isso, é o que está na Bíblia. Não adianta você ficar olhando para a vida alheia para poder justificar os teus pecados, não. Pecado sempre vai ser pecado aos olhos de Deus. Irmão, defina para mim o que é pecado. Quem bebe, quem fuma, quem cheira, quem se prostitui, quem comete zoofilia, quem comete pedofilia, aí vai indo. Se você sabe que a Bíblia proíbe e você está praticando, você está em pecado. E o maior dos pecados que a pessoa tem cometido hoje é não reconhecer Jesus como Filho de Deus e não aceitar Jesus como Salvador. Pecado é isso aí mesmo, igual acabaram de escrever aqui, ó. Pecado é negar o Espírito Santo também. Concordo com vocês que estão escrevendo aqui na live aqui, deixa Deus usar vocês também. Vocês entenderam, meus amigos e minhas amigas? Agora, toda vez que você vê uma pessoa aqui na rede social que fica prometendo o céu para todo mundo, tome muito cuidado, hein? De repente essa pessoa é um emissário do diabo e você não sabe. A mesma coisa, sabe o que é? É um tipo de cargo estranho que inventaram agora, irmão, que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Os cargos que estão inventando agora. Aí fala assim, mas Débora era juíza. Débora juíza conduzia aquele povo. Mas aquilo lá dela era um cargo eclesiástico ou era profissão? Aquilo era profissão, ela era uma profissional, ela era juíza. Era profissão, não era cargo. Você entendeu? Aí se você, tô dando a definição. Aí você vê hoje a confusão hoje que está no nosso meio. O que que tem? O que que tem? Então você está dizendo que Moisés errou. Você está dizendo que Jesus errou. Você está dizendo que os apóstolos erraram. E você está dizendo que João, na ilha de Pátmos, deu uma amnésia. E enviou as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, só para os varões. Só lembrou dos homens, não lembrou das varoas. É isso que você está dizendo. Aí depois vem um rapaz dizer para mim, você é preconceituoso, você é racista. Isso, aquilo, não, eu procuro ver o que está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, eu apoio. Se tiver na palavra de Deus, eu vou apoiar. Agora, se não tiver na Bíblia, não conta com o meu apoio. Eu não vou te combater, mas eu vou ficar na minha. Porque na hora que a tempestade vir, na hora que o vento vir, eu não vou ser enquadrado. Vai ser enquadrado quem apoiou isso. Você entendeu? Aí um negócio estranho, irmão, que está acontecendo. Você entendeu? Glórias a Deus. O rapaz acabou de escrever aqui agora. O único pecado que não tem perdão, eu sei, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, também não vai ter perdão não, meu irmão. Porque não vai entrar em pecado no céu, não. Imagine na porta do céu a pessoa com a cara mais deslavada, com a maior cara de pau. Aí, Jô, abre a porta aí pra mim entrar. Tava lá embaixo, morria. O anjo vai olhar. Tu? Entrar aqui? Peraí. Anjo, anjo do livro. Traz o livro aí pra mim. Teu nome não consta aqui no livro da vida, não. Veio pro lugar errado.
E qual é o meu lugar? Se não tá aqui, no céu não é, meu amigo. Desce lá no inferno, desce. Vai descer direto. Quando chega lá embaixo é o capiroto. Foi pro lugar errado, subiu, não é subir não, é descer, mano. Ô, capeta! Demônio, traz o livro aí também, que tem livro aqui. Abre o livro aí. Aí tá lá, fulano de tal. Morreu no adultério, morreu na fornicação, morreu na bebedeira, morreu se prostituindo, morreu cometendo abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, idolatria, desejos, sexo, feitiçaria aqui, ó. Teu nome tá aqui, ainda diz aqui ainda, ó, qual foi o pecado que te trouxe pro inferno. É isso que vai acontecer. No céu tem o livro da vida, no inferno tem o livro da morte. Não brinca com a tua salvação não, meu amigo. Uma certa vez um rapaz chegou para mim e falou assim, para me ser crente igual você, eu prefiro ficar aqui fora. Eu falei, tá bom, meu amigo, vá pro inferno e seja feliz. Eu não estou preocupado se você define a salvação da tua alma, que é a coisa mais importante que tem. Olhando para a vida dos outros, Deus me livre. Entendeu? Você tem que olhar para você. Salvação é a coisa mais importante, meu amigo. Então, pessoal, você é da onde? Do céu. Eu sou do céu. Sou do Rio de Janeiro, meu amigo. Vocês não estão acostumados a ouvir palavras assim, não, né? Vocês estão acostumados com o pastor prometendo céu para todo mundo, né? É legal, né? É quando vê alguém falando, vocês ficam preocupados. Mas a preocupação de vocês é uma preocupação nobre. Procurar mesmo. Entendeu? Eu sou do Rio de Janeiro mesmo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Entendeu? Que o Senhor Jesus possa abençoar você e toda a sua família. É verdade, quem nos salva é Jesus. Estou vendo aqui, ó, geral comentando aqui, tá legal. Mas esse é porretado aí também, irmão, que eu falo aqui. Só não vou dar seu nome para você não te constranger. Fica despreocupado. Glórias a Deus. Irmão, vocês têm que ter um cuidado também com as certas pessoas que tem aqui nas redes sociais. Fica descendo porrete alguns pastores e esses pastores que eles falam, eu conheço a vida desses pastores. São pessoas que direita, correta, que estão fazendo a vontade de Deus. Eu quero dar um recado aqui para a membresia da igreja desses pastores que estão sendo injustiçados aqui nas redes sociais. Venha para cá, para a rede social, para falar bem do seu pastor. Porque, para acabar de piorar, ainda estão tirando foto do teu pastor e ainda colocando aqui na rede social para denegrir. Tem uma certa irmã aqui, que aquilo lá não é irmã nem aqui, nem na casa do capiroto, entendeu? Que ela vem pra cá, mostra a foto do pastor e começa a denegrir o pastor. E eu conheço os pastores que ela tá falando, todos eles. E eu não tem aquilo que elas estão falando, não. Aí sabe o que ela falou? Eu acho mais engraçado é que ela falou assim: irmãos, irmãs, eu vim pra cá para alertar vocês. Esse aqui é um falso, é um mentiroso. Por isso que eu saí de lá e não tô mais lá. Aí você pergunta, você tá onde então? Tá em lugar nenhum. Aí tempos depois, eu vi essa mesma pessoa aqui na rede social exaltando a igreja idólatra, quase que eu falo aqui um negócio que não é pra falar. Exaltando a igreja idólatra, você já entendeu, né? E exaltando a feitiçaria, que é um lugar melhor para estar do que estar na igreja evangélica. Olha, eu sabia que era um infiltrado, sabia que era uma infiltrada, entendeu? Que está aqui para confundir a cabeça das pessoas. Se você é membro dessa igreja, onde essa pessoa, essa pombagira do inferno está aqui denegrindo, falando mentira, bota a foto do teu pastor aí e começa a elogiar ele aqui, irmão. Esse aqui que é meu pastor. Ele prega, ele canta, ele alimenta a gente com a palavra de Deus, a igreja é uma benção, e o dia que você quiser, venha para cá ouvir de Jesus. Glórias a Deus. Por isso, irmão, com os pastores, eu vou deixar um alerta aqui aos pastores. Abra a boca para falar a verdade. Não fica em cima do muro, não.
os cultos congregacionais, principalmente aos domingos, fala a verdade do Evangelho. Não fica em cima do muro, não. Porque senão acontece essas coisas aí, o povo fica sem discernimento. Às vezes eu falo cada coisa aqui que as pessoas ficam: nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, tá na Bíblia? Tá, irmão. Qualquer coisa que eu falar aqui, você pode botar no comentário aqui que eu te dou a passagem bíblica. Entendeu? Porque eu leio a Bíblia. Vamos continuando aqui. Ó, versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão nova língua. Versículo 18. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa é a missão, irmão. Dos pastores, dos servos de Deus, das missionárias. Agora eu vou deixar um recado aqui para vocês. Não aceite aquilo que a palavra de Deus não autorizou. Eu fui tentar alertar um servo de Deus e ele ficou me criticando. Larguei de mão. Eu fui respaldado com a Bíblia. Olha, cuidado com o modismo que está agora. Inventar esses cargos aí que a palavra de Deus não autoriza. A própria Bíblia diz no Apocalipse, capítulo 22, se não me falha a memória. Deixa eu abrir a Bíblia aqui rapidinho. Aqui, meu irmão. Ó. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, não, quer dizer, se alguém tirar qualquer palavra da profecia desse livro, Deus tirará a sua paz da árvore da vida da cidade santa que estão escritas neste livro. Você entendeu, irmão, a gravidade da situação? Por isso que eu tenho um cuidado muito grande. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: não, irmão, mas o que tem? Tem nada a ver isso. Pode também colocar esse tipo de cargo. Olha mesmo, foi assim que o Satanás caiu. Aí não gostou não. Eu falei, foi assim que o diabo caiu. Ele estava planejando tomar o reino de Deus. Aí os anjos começaram a questionar até essa parte. Mas Lúcifer, Satanás, o Criador nunca autorizou isso? E você vai fazer? Ele, o que tem, rapaz? O Criador não autorizou, a gente vai trazer uma coisa nova. Vamos alegrar o Criador com coisa nova. E os bestas dos anjos caíram na lábia de Satanás. Aí sabe o que aconteceu? Estourou-se uma guerra lá no céu. Está no Apocalipse isso. Aí Deus expulsou lá do céu a terça parte dos anjos. Você entendeu? Por isso tome muito cuidado. Porque o próprio Deus já deixou alertado aqui. Ó. Ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho além desse, do que já está posto, seja anátema. Que anjo do céu é esse que te deu essa orientação para você criar esse novo cargo? Que não existe. Aí, para me abrir a mente dessa pessoa, eu falei assim: meu amigo, profissão é uma coisa e cargo eclesiástico é outra. Débora era juíza, coordenou aquele povo como uma profissional. Mas na hora da batalha, ela falou: ó, você tem que ir. Ah, por que você não? Porque não me cabe ir nessa peleja. Porque essa peleja é para homem, não é para mulher. Você entendeu? Essa história vamos fazer porque não tem homem suficiente. Aonde é que não tem homem suficiente? Não tem uma pessoa que está com medo de consagrar. Irmão, eu nunca tive medo de perder minha posição, nunca. Pelo contrário. Eu já estou com mais de 20 anos na igreja. E foi o período que eu mais estimulei, foi o período que eu mais levantei obreiro, foi o período que eu mais enviei. Entendeu? Nunca tive medo. Nunca tive medo. O que está acontecendo hoje é que eles não querem consagrar e fica falando que tem pouco homem. Aí começa a querer inventar cargo que não existe. Aí eu falei: vocês têm que me mostrar na Bíblia. Para eu poder concordar com isso, vocês têm que me mostrar na Bíblia. Não, irmão, nem
tudo está na Bíblia. Eu falei, é mesmo, é? O Satanás pensa assim mesmo, desse jeitinho o Satanás pensa, nem tudo é o que está na Bíblia. Isso é um versículo satânico, isso está lá na Bíblia de Satanás. Você sabia que tem a Bíblia satânica? Eu cheguei a ler algumas frases lá da Bíblia satânica. Entendeu? Eu peguei um feiticeiro assim. Eu cheguei para esse feiticeiro e falei assim para ele, você não é fiel ao diabo. Se eu fosse feiticeiro, eu ia ser fiel a Satanás. Agora você não é. Ah, você tem como me provar, irmão, que eu não sou fiel ao diabo? Eu falei, tenho. Primeira coisa que eu vou te perguntar, você já tem a Bíblia satânica? Bíblia satânica? Eu nunca ouvi falar. Eu falei, já começa aí, então você já não é fiel ao diabo. Não, sim, você não... Aí ele insistiu, ele insistiu falando assim, eu sirvo ao diabo. Eu falei, você não serve ao diabo. Você serve ao auxiliar, ao faxineiro do inferno. A um demônio fraco. Agora ao Satanás você não serve não. Que se você servisse verdadeiramente ao diabo, você teria a Bíblia satânica dentro do teu terreiro. Aí ele ficou curioso. Aí ele foi lá adquirir a Bíblia satânica. Quando ele leu o primeiro versículo da Bíblia satânica, que diz que para ter um papo, só um papo, né? Nem servir, para ter um papo com Satã, você tem que oferecer o teu primeiro filho, primogênito, em sacrifício ao diabo. O que quer dizer? Matar esse teu filho e dar ao diabo o sangue dele. Quando ele viu aquilo, ele pulou fora. Está indo até para a igreja. Entendeu? Agora, por que o irmão adquiriu essa Bíblia satânica? Para conhecimento, irmão. Para conhecimento. Li ali algumas coisas e vi que o inimigo tem o seu lado também. Entendeu? Por isso, meus irmãos, leia a Bíblia toda. Não é fanatismo. A não ser se você estiver em pecado. Se você estiver em pecado, não adianta nem ler, não vai surtir efeito nenhum. Ou se você estiver em espírito, leia a Bíblia toda. Eu li essa Bíblia todinha, irmão. Eu me lembro o período que eu fiquei desempregado. Eu li a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Fiz vários estudos acerca da Bíblia. Vários. Que tem ali estudo que eu fiz. Dá para escrever quase uns 10 livros ou mais. Escrevi música, escrevi muita coisa. Por isso, meus irmãos, essa é a missão. Estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus expulsarão os demônios, expulsará Satanás. Glórias a Deus. Falarão nova língua, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, esteja na palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Esse pessoal aqui é uma benção, né, da live. Eu gosto desse pessoal. Eles botam as passagens. É verdade. Foi feito para os preguiçosos. 3 versículos só na Bíblia. Em parte sim, né? Tem gente que para ler um versículo é um sacrifício para ler. Cid Moreira tá aí, ó. A Bíblia toda é gravada na voz de Cid Moreira. Se você tá com preguiça, vai lá e bota um áudio, começa a ouvir. Entendeu? Não é verdade mesmo. Isso aí eu concordo contigo. Tem gente que tem preguiça mesmo de ler a Bíblia. Como que eles vão ser restaurados, curados, renovados se eles não lerem a Bíblia? Uma vez um rapaz me criticou porque eu falei que não como carne de porco. Aí você é judeu para não comer carne de porco? Eu não como porque está escrito na Bíblia, ó. Não está escrito a proibição, não é só o judeu, não. É todo aquele que serve a Deus. Eu tinha uma doença que dava em mim que vinha através da carne de porco. Tem coisa, irmão, que na tua vida só vai obter a cura, a restauração, até a vitória, quando você estiver em obediência total à palavra de Deus. Não é fanatismo, não. Como muita gente aí fica falando, esses filhos do diabo ficam falando. Quando eu li isso na Bíblia, sobre a carne de porco, que era a doença, ainda diz qual é a doença que dá quando você come a carne de porco. Está lá no livro de Levítico. Vai lá ver, está lá.
quando eu deixei de comer a carne de porco, mas aquela doença que eu tinha desapareceu. Nunca mais me deu. Tem ou não tem a ver o mundo espiritual? Tem ou não tem a ver algumas curas em nossas vidas? É verdade, as pessoas estão atrapalhadas pelo mundo mesmo. As pessoas de hoje, quer ver uma coisa, irmão, que não deveria acontecer? Eles estão levando o mundanismo para dentro da igreja. Ah, irmão, é lazer. Lazer não, é mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Eu fui recentemente numa igreja que me convidaram para mim poder... Tem pouco tempo agora, irmão. Para poder se alegrar com o aniversário de um pastor. Quando eu cheguei lá na igreja, irmão, dentro da igreja, no paredão da igreja, estava lá Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, e todo mundo com sorrisada. Eu sou Flamengo, eu sou esse aqui. Dentro da igreja, amigo. Igreja não é para isso, não. Igreja é lugar para você orar, buscar Deus, ler a Bíblia, pregar o evangelho, cantar louvores. Quer curtir essas coisas? Curta lá para fora, bem longe da igreja. Entendeu, meus irmãos? Concordo contigo. O varão que está escrevendo aqui, concordo. Glórias a Deus. Sabe por causa de quê, irmão? A gente está vivendo os últimos dias. Nesse dia lá, irmão, eu não estava me sentindo bem. Mas eu só fiquei porque o pastor que estava fazendo aniversário, eu gosto muito dele. Mas também depois eu não apareci mais. Eu não gosto disso não, irmão. Quando eu vejo o mundanismo dentro da igreja, me dá uma ira. Sem brincadeira nenhuma. Eu fico irado com isso. Na hora de ficar fazendo um sorrisinho, passando a mão na cabeça. Coitado. Tem que fazer isso, senão eles vão se desviar. Eles não vão se desviar não, já estão desviados há muito tempo. E quem está estimulando isso está desviado também. A Bíblia fala, sede santo como ele é santo. Como eles se converterão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Você entendeu? Hoje em dia a pessoa tem uma falta de temor terrível, não sabe nem mais o que é pecado. Você falar para a pessoa a palavra pecado é como se estivesse falando um palavrão, a pessoa fica logo irritado. Você entendeu? Procure ler a Bíblia, meu amigo e minha amiga. Pare de ir pelo que os outros dizem. Pare de ficar olhando para o erro dos outros também. Salvação individual. Dentro do caixão só cabe um corpo só. A não ser se você contratar os caixão da FEMA. Dá para colocar 5 cadáveres dentro do caixão. Agora se for esses caixões comum individual, só cabe um. Então salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Vamos para terminar agora, versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Entendeu? Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra de hoje que nós torcemos para todos vocês. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte nos vossos corações. Entenda uma coisa. Hoje estamos aqui. Amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Agradeço a todos vocês que estão comigo nessa live até agora. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar. O total ali eu já contabilizei, são 735 pessoas comigo agora ao vivo. Entre pessoas da minha igreja e pessoas de outras denominações e de outros estados que estão comigo agora nessa live. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês. Nosso compromisso é esse com a verdade, com a palavra de Deus. Se você está procurando alguma outra coisa nessa live que eu estou, você está no endereço errado. Porque nesse endereço que eu estou agora, nesse momento fazendo a live, é para te conduzir ao reino dos céus.
Se você quer ir para o inferno, você está no endereço errado, não é aqui não. É lá no endereço daquele pastor que fica te enganando. É lá no endereço daquela missionária lá que fica te enganando, falando mentira. É que nem tudo é o que está escrito. Entendeu? Porque aqui nesse endereço você ouve Bíblia. Nesse endereço aqui não tem negócio de cargo estranho não. Ah, irmão, o que que tem? Vou criar esse cargo aqui, o que que tem, irmão? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Lá no inferno tá cheio de o que que tem? 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 Acho que tem até a gritaria lá embaixo, o que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que tem? Entendeu? Já vieram chegar para mim e falar, irmão tem que aceitar. Irmão tem que aceitar. Agora em tudo quanto é lugar tem isso. E eu tenho que aceitar? Eu tenho que aceitar Jesus, amigo. Todo dia na minha vida. Eu, hein? Vou aceitar aquilo que a Bíblia nunca autorizou? De jeito nenhum. A própria Bíblia diz, hein? Aquele a quem o Senhor se ira cairá no braço da mulher adúltera. Tem um monte aí tomando um tombo aí por causa disso. Começa a defraudar a Bíblia. A palavra de Deus diz uma coisa e estão fazendo outra. Aquilo lá que está acontecendo, isso aqui é doutrina de Jezabel. É, doutrina de Jezabel cultuando a deusa Aserá. Vai estudar acerca disso para tu ver. Essas coisas que estão acontecendo agora. Em tempos passados eles não conseguiram corromper os sacerdotes assim. Corromperam os sacerdotes, colocaram dentro das igrejas tudo quanto é tipo de costume e doutrina estranha. E o povo não estava sabendo discernir mais entre o certo e o errado. Você acha que Deus me preparou para quê? Para depois chegar aqui, todo o conhecimento que eu tenho jogar por terra? Nananina não. Eu vou continuar seguindo naquilo que está escrito. Quem quiser andar fora da escritura, ó, tô nem aí, ande fora. Eu é que não vou andar, que eu não estou a fim de ir para o inferno. Todos aqueles que aceitaram essas coisas, eu falo aqui sem ter medo de errar, hein? Não estou julgando não, porque senão a Bíblia está errada. Então me deram uma Bíblia errada, ou então eu aprendi minha vida inteira errado. Todos aqueles que estão aceitando essas coisas estranhas vão queimar no fogo do inferno. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Você entendeu? Se Deus não, a Bíblia diz assim, ó, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, quanto mais aqueles que querem viver segundo o curso desse mundo. Colocando mundanismo dentro da igreja, coisas estranhas dentro da igreja, entendeu? Tudo isso vai haver cobrança diante de Deus. Eu não sabia, Criador, eu não sabia. Anjo, será que aqui no céu já se adaptou com óleo de peroba? Traz um balde aí. Isso aqui é muito cara de madeira, não sabia. A gente vai trazer um baldão assim. Aqueles também que gostam de beber, defraudadores, para que não tem nada a ver. Uma vez eu preguei uma mensagem na emissora de rádio na igreja, com o tema Operação Lei Seca na Igreja. O bico ficou sequinho. Bico. Entendeu? Aí começaram a me criticar. Isso aí não é mensagem para uma igreja, isso não é mensagem para uma rádio, não é não? Claro que é, ora. Quando as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, está vindo para a igreja. Quando Paulo escreve as cartas, as epístolas paulinas, enviou às igrejas. Quando Jesus inspirou Mateus, Marcos e João, as cartas ali, a igreja. Como é que não é para a igreja? Não é para falar? Não pode falar numa live dessa não, que tem vários tipos de gente ouvindo. Mas é para isso mesmo. Eles já vão entrar para a igreja sabendo como que é a verdade. Não, você tem que falar isso só no culto de doutrina. Não, tem que falar no culto de doutrina, no culto de adoração, no culto comum, culto de campanha. Todos os cultos tem que falar. Para que o povo venha ter o discernimento entre o certo e errado. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho. Vamos ficar por aqui mesmo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, estaremos de volta para louvar e bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz de Jesus e que o Senhor Jesus possa falar mais forte com todos vocês. Amém? Amém e amém. Ó, tem mais, em breve vai ter mais live aqui, hein? Isso aqui foi só uma introdução.
Pregação mesmo ainda vai ter muita ainda aqui. Vou ver qual vai ser o dia certo que nós vamos já inaugurar essas lives aí por todas as redes sociais. E o horário certo da live vai passar a ser 10 horas da noite. Vai ser de 10 às 11 todo dia. Se prepare que vai vir muita coisa boa aí para todos nós. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.